Segunda crença que muitos cristãos têm, que é uma crença popular, mas que não é bíblica, é a crença de que a cruz é um símbolo do cristianismo. Muitas pessoas acham que a cruz é símbolo do cristianismo. Olha só, nós vivemos em um tempo, numa época, né, em que um domínio maior da Igreja Católica Romana. O cristianismo, né, protestante cresceu, os evangélicos, como você conhece, cresceu. Mas o domínio, né, durante toda a história da igreja, ele foi predominantemente católico romano. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, eu acredito que há esse meio termo, metade, há a mesma porcentagem de cristãos e católicos, pelo menos na estatística, né? Mas em outros lugares tem mais católicos e em muitos países do mundo tem muito mais católico do que protestante, muito mais católico do que evangélicos. Então, catolicismo, durante a história da igreja, foi algo predominante, que dominou. Então, o catolicismo trouxe a cultura, trouxe as ideias, trouxe as doutrinas. E quando Lutero, por exemplo, fez a reforma protestante, né, não era o objetivo dele fazer uma reforma, mas ele identificou algumas crenças da Igreja Católica da época que não eram bíblicas, com base naquilo que ele leu. Então, quando ele iniciou essa reforma, o objetivo dele não era fazer a reforma, mas era mostrar os erros que a igreja estava cometendo. Mostrar que existiam muitas crenças que a igreja praticava. Mas Lutero ele não libertou os evangélicos do catolicismo romano. Lutero não fez isso, não se engane. Nem Lutero, nem os reformadores como Zwinglio, também da época de Lutero. Outros reformadores que veio antes de Lutero, como John Wycliffe, John Hus também, esses vieram antes de Lutero, depois veio Lutero, veio Zwinglio, Calvino e veio outros. Esses camaradas, eles não libertaram os evangélicos do catolicismo, não. Não pensa nisso, não. Eles apenas tiraram algumas coisas que eram católicas, mas mantiveram outras. Durante a maior parte da história da igreja, a cruz passou a ser um símbolo do cristianismo. Mas sabe quando que a cruz passou a ser um símbolo do cristianismo? A cruz passou a ser símbolo do cristianismo a partir do século V, século V. E ela passou a ser símbolo do cristianismo por influência do Império Romano. Já vou te dar uma informação aqui, você vai saber. Na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, pega a igreja do primeiro século, Jesus. Aí tá lá os evangelhos, né, que falam da vida de Jesus, ali tá o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, Mateus, tá os demais apóstolos, todo o primeiro século. Pergunta ali, ou procura, pesquise, qual era o símbolo do cristianismo. Você não vai encontrar a cruz como símbolo do cristianismo. Então, a cruz nunca foi símbolo do cristianismo. A cruz passou a ser um símbolo do cristianismo a partir do século V, por influência do Império Romano. Constantino, não sei se eu vou falar em Constantino, ele é aquele que oficializou o cristianismo no Império Romano, mas Constantino ia participar de uma batalha, isso no ano 312 a.C. Ele ia participar de uma batalha, e antes dele participar dessa batalha, antes dele ir para a guerra, né, ele já tinha preparado os soldados para ir para a guerra, antes dele ir para a guerra, ele escreveu, relatou que teve uma visão. E na visão, ele viu no céu uma cruz. Aí o que Constantino fez antes da batalha? Como ele teve a visão no céu de uma cruz, ele pegou o símbolo da cruz e colocou em todos os escudos dos soldados romanos. Então ele foi lá nos escudos dos soldados e colocou o símbolo da cruz. Todos os escudos. Terminou de colocar todos os símbolos da cruz em todos os escudos, ele foi para a batalha. E aí ele venceu a batalha. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, que por causa daquela visão que ele teve da cruz e por ele ter colocado a cruz naqueles escudos, aquela cruz foi a causa dele ter vencido a batalha. Após esse relato histórico, que é o que aconteceu, as pessoas elas ficaram comovidas, começaram a se comover por causa desse símbolo da cruz que Constantino havia tido uma visão e tinha colocado
nos escudos dos seus soldados. Então as pessoas ficaram comovidas e aconteceu algumas coisas. Por exemplo, Constantino, como eu falei para você, foi o imperador que oficializou o cristianismo no Império Romano. Então, até antes de Constantino, ser cristão era ser perseguido, ser morto. Ninguém que falava que era cristão falava publicamente, porque ia ser morto, ia ser perseguido, ia ser crucificado, ia acontecer muitas tragédias. Falou que é cristão, estava ruim para o cidadão. Mas aí o Constantino foi lá e falou: o Império Romano vai adotar o cristianismo como religião oficial. E aí ele oficializou o cristianismo. Ao oficializar o cristianismo, todos do império passaram a ser cristão. Observa, todos passaram a ser cristão sem conversão, sem arrependimento, sem santidade, sem nada. Simplesmente assim, é como se tivesse uma carteirinha, né? Eu sou pagão, então eles serviam lá os ídolos pagãos, né? Os ídolos romanos, deuses romanos. E aí, depois que Constantino oficializou, agora eles mudaram a carteirinha. Agora vamos pegar a carteirinha agora de cristão. Foram lá e fizeram a carteirinha de cristão, colocaram o nome deles, tal, tal. A partir daquela data, eles se tornaram cristão. Foi basicamente isso, ou seja, uma institucionalização do cristianismo. É isso que aconteceu. Por Constantino ele ter, né, colocado o cristianismo como religião oficial, é como se ele tivesse oficializado, ele pregou, né, ele discursou, fez um sermão, mais ou menos assim, só para você entender. Ele falou que a causa da vitória dele naquela batalha foi a cruz que ele tinha colocado no escudo. Então a cruz foi a causa da vitória naquela batalha. Mas isso não só o que aconteceu. Observe o seguinte, aconteceu um outro fato. A mãe de Constantino, ela fez uma viagem para Jerusalém. E aí, quando ela chegou em Jerusalém, a mãe de Constantino relatou, segundo ela, segundo a história, ela disse que encontrou restos da cruz de Cristo. Ela encontrou uma cruz lá, em algum lugar, um resto, né, de madeira, tal. E ela foi lá e falou: essa cruz é a cruz de Cristo. Ela chegou à conclusão que aquela cruz era a cruz de Cristo. Então, olha só, por causa desse relato, por causa da mãe de Constantino, e Constantino, que era um imperador de nome, era um rei, que tinha domínio, que tinha governo no Império Romano daquela época. E a mãe dele vem e fala: Constantino teve uma visão, que viu uma cruz, colocou a cruz no escudo dos soldados. Vem a mãe de Constantino e fala: eu fui em Jerusalém, encontrei os restos de uma cruz lá e era a cruz de Cristo. Ela falou: é a cruz original de Cristo. O que aconteceu? A cruz passou a ser venerada. Ou seja, todos os cristãos passaram a venerar a cruz. Não sei se você sabe, na época de Lutero, a igreja tinha símbolos cristãos. Por exemplo, a igreja tinha um pedaço de madeira lá numa vitrine e a igreja falava o seguinte: esse pedaço de madeira é da cruz de Cristo. Aí os cristãos daquela época, né, que eram cristãos institucionais, eles iam até esse lugar, né, como se fosse um museu de exposição. Eles pagavam a entrada lá, pagavam o ingresso para ver aquele pedaço de madeira que a igreja falava que era da cruz de Cristo. A igreja, na época de Lutero também, tinha, por exemplo, um osso que eles falavam assim, ó, esse osso aqui, esse pé, né, como se fosse um pé, um osso em formato de pé, né, de pata. Ó, esse osso aqui, essa pata, foi da jumenta que carregou Jesus. Aí eles colocaram na vitrine e as pessoas iam lá, pagavam para entrar e venerar. Então, observe, esse negócio de ter relíquias, né, que são as relíquias santas, consideradas santas, ela é antiga. E ela iniciou basicamente com a mãe de Constantino, quando ela disse que achou a cruz de Cristo, restos da cruz de Cristo de Jerusalém, junto com a visão de Constantino, que ele falou que teve da cruz. Então a cruz passou a ser o símbolo oficial da igreja a partir do século V. Lembra dos pintores, os artistas? Eles começaram a pintar quadros de Jesus na cruz. Começaram a pintar quadros de Jesus na cruz, 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 cruz. Então esse negócio foi pegando dentro da igreja, pegando, culturalmente foi passando, décadas, séculos, de século em século, e foi passando. E aí a igreja, né, entendeu, dentro desse contexto, que a cruz era símbolo do cristianismo. Mas a cruz nunca foi símbolo do cristianismo.
E qual era o símbolo do cristianismo no primeiro século? Qual era o símbolo do cristianismo, dos cristãos no primeiro século? O símbolo dos cristãos no primeiro século era um peixe. E ele era formado por 5 letras em grego. Ele era formado pela letra iota, pela letra ki, que aí em português é como se fosse um X. Ele é formado pela letra fi, que em português é o T. Ele é formado pela letra Y, em português é o Y, né, que nós conhecemos. E ele é formado pela letra sigma, que em português é o S. Então, essas 5 letras. Essas 5 letras, elas formavam um desenho de um peixe. E aí, cada uma dessas letras tem um significado, porque as letras são iniciais de um nome. Então, por exemplo, o iota era a inicial do nome de Jesus em grego, Iesous. O ki, que é o X no nosso alfabeto, mas no grego é o ki, se fala ki, é do Christos. Então, da palavra Christos. O fi, no nosso alfabeto é o T, é da palavra Theos. O Y é da palavra Ios. E o sigma da palavra Zoter. Então, observa. Iesous, Jesus, Christos, Cristo, Theos, Ios, Deus Filho, Soter, Salvador. Então, Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Este era o símbolo do cristianismo. Então, o símbolo do cristianismo no primeiro século nunca foi a cruz. O símbolo do cristianismo no primeiro século era um peixe com essas iniciais, com essas 5 letras em grego, que representava Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Ou seja, falando a respeito da identidade de Jesus, né? Jesus, o Cristo ungido, que é um Deus, é filho de Deus, mas é Deus e é Salvador. O símbolo do cristianismo nunca foi a cruz. O símbolo do cristianismo, ele era as iniciais que dava o símbolo de um peixe, mas que representava a identidade de Jesus. Jesus ungido, Filho de Deus, Salvador. Jesus ungido, Deus Filho, Salvador. Amém?